Pessoal, hoje o nosso vídeo é para a gente falar um pouquinho sobre progressão aritmética, do que é que se trata e qual é a formulação e aplicação. Tá bom? Então vamos lá, rapidamente, né? O que é um APA? Então, na verdade, para entender o que é um APA, basta a gente ver uma sequência de números e tentar identificar como completar essa sequência de números. Por exemplo, se a gente começasse a primeira, letra A, 3, 7, 11, eu acho que vai intuitivo de que o próximo seria 15 e o outro seria 19, ou não. Olha, de 3 para 7 eu tive que somar 4, de 7 para 11 eu tive que somar 4, se eu somo 4 em 11 eu vou obter 15, se eu somo 4 em 15 eu vou obter 19 e daí por diante. Tudo bem? Agora, vamos nessa outra sequência. 100, 95, 90, eu também acho que fica intuitivo achar que aqui vai ser um 85 e aqui vai ser um 80, ou não. Agora, o que é que eu tive que fazer? 100, eu tive que tirar 5 para poder obter o 95, tirar 5 de novo para obter o 90, tirar 5 de novo para obter o 85, tirar 5 de novo para obter o 80. Quando eu falo em acrescentar ou retirar, na verdade o que eu estou fazendo é falando sobre a razão de afastamento dos termos de um APA, que é esse R. Tá? O que é o R? O R ele é a diferença entre um termo posterior, por exemplo, o segundo termo, menos o primeiro termo. Mas ele também pode vir de terceiro termo, menos o segundo termo, e daí por diante. O que nós temos que nos acostumar é com a notação da PA e, por exemplo, achar natural isso aqui. Pode observar que o índice que eu estou colocando aqui, n mais 1, e o índice que eu estou colocando, n aqui, ele vai aparecer várias vezes na PA. O que é que eu estou dizendo? Eu tenho o termo posterior, que é o AN mais 1, menos o termo anterior, porque se eu retirar uma unidade do índice, o índice é o que eu tenho aqui embaixo, eu vou obter exatamente esse daqui. Se você olhar para essa sequência, é exatamente isso que eu estou falando. Se o n mais 1 é 2, obviamente, se eu tirar uma unidade, eu vou chegar no 1. Se o n mais 1 é 3, obviamente, se eu tirar uma unidade, eu vou chegar no 2 e daí por diante. Então, se eu pego um termo posterior e subtraio do termo anterior, eu tenho a razão. Nesse caso aqui, nós temos uma razão igual a 4. Agora, nesse caso, se eu pego um termo posterior e retiro do termo anterior, 95 menos 100, a razão aqui é igual a menos 5. E daí, inclusive, dá até para classificar essa PA. A primeira, letra A, PA crescente, a segunda, PA decrescente, pela razão óbvia do que já está mostrado. Pois bem, e qual a formulação da PA? Então, a formulação da PA é composta basicamente por duas equações. A equação do termo geral, que é um termo da PA, qualquer, é igual ao primeiro, mais o número de termos até chegar nesse termo geral, menos uma unidade, vezes a razão de afastamento dessa PA. Pois bem, imagina o seguinte, que eu gostaria de calcular o quinto termo de uma PA. Então, o quinto termo de uma PA é igual ao primeiro termo de uma PA, mais 5 menos 1, vezes a razão de afastamento. É exatamente essa operação o tempo inteiro, pessoal. Então, se eu quero o quinto termo, eu quero o A5. Então, o N passa a ser 5. Ok? Vamos lá. Soma dos termos gerais de um APA. Então, a soma dos termos gerais de um APA é, para somar N termos, eu tenho que somar o primeiro mais o enésimo termo, ou seja, o termo que está na ponta, na extremidade, vezes a quantidade de termos dessa PA, dividido por 2. É exatamente essa equação. Por exemplo, se eu quisesse somar 10 termos de uma PA, S10, A1 mais A10 vezes 10 sobre 2. Eu acho que é tranquilo, né? Uma equaçãozinha tranquila. Vamos para uma aplicação? Primeira aplicação que eu coloquei para a gente aqui é essa aplicação. Então, vamos lá. Eu tenho o seguinte, insira n meios aritméticos entre 1 e n2, ou seja, o 1 é o extremo mais baixo, o n2 é o extremo mais alto, e determine a razão da PA. Pois bem, então vamos lá. Eu tenho 1 como o extremo mais baixo, aí aqui eu vou ter um termo, 2 termos, 3 termos, eu não sei quantos termos, porque ele não falou, ele disse que era n termos, tal, até chegar no último termo, que é n2. Pessoal, aqui eu tenho
N termos pelo que foi falado. Tá bom? E se isso é verdade, ele falou, ó, insira N meios. N meios foram inseridos entre 1 e N2. Pois bem, se isso é verdade, então vamos raciocinar aqui em cima de uma coisa. O A1 seria o 1, que é o primeiro termo, o 1, tá? E o N2, ele seria qual termo? Bom, ele seria, imagina o seguinte, imagina que esse N que nós estamos trabalhando fosse 10 meios aritméticos. Ou seja, o primeiro termo é o 1, aí viriam 10 termos e apareceria o último termo, que é o termo N2. Esse N2 ele estaria em que lugar? Ele estaria no 12º lugar. Vamos raciocinar uma coisa mais tranquila, e depois eu apago aqui. Ó. Imagina que entre o 1 e o N2 eu vou colocar 3 meios. Então, esse é o A1, A2, A3, A4, A5, certo? Agora, quantos meios eu tenho aqui? 3. E esse daqui é o A5. Veja que tem 2 unidades entre o 3 e o 5. Pois bem, se isso é verdade, vamos lá, deixa eu apagar aqui para a gente raciocinar em cima da questão proposta, não em cima do exemplo, né? Se isso é verdade, então o N2 ele é o termo N mais 2. Vocês viram lá, eu coloquei 3 meios, ele virou o A5. Então tem que ser N mais 2. Tá, beleza. Então como é que eu vou calcular a razão dessa forma? A N mais 2 é igual ao primeiro mais N mais 2 menos 1. Olha, isso aqui é exatamente o que eu tenho aqui. Que é exatamente a fórmula do termo geral. O N que está aqui é exatamente o N que está aqui. E eu estou tirando dele uma unidade. Pois bem, eu estou fazendo a mesma coisa aqui. Aqui é o AN mais 2, eu estou colocando o N mais 2. Isso vezes a razão. Pois bem, então vai ficar assim. Ó. Quem é o AN mais 2? É o N2. Quem é o A1? É 1. Mais N mais 2 menos 1, isso aqui é N mais 1, vezes a razão. Tudo bem? Eu acho que dá para entender, não é? Vamos lá. Continuando aqui o nosso exercício, eu vou pegar o 1 e passar para o lado esquerdo. Então, vai ficar N2 menos 1 igual a N mais 1 vezes a razão. E como eu estou querendo calcular a razão, pessoal, eu vou jogar o N mais 1 dividindo para o outro lado. Então, vou ficar assim, ó. Razão igual a N2 menos 1 dividido por N mais 1, tá? Agora, vamos para a álgebra, né? O que é o N2 menos 1? Eu posso escrever o N2 menos 1 assim, ó. N mais 1 vezes N menos 1. Lembra, né? É o produto da soma pela subtração. Se isso é verdade, então... Deixa eu até isolar isso aqui. Isso aqui foi só uma questão de álgebra para a gente voltar aqui. Eu vou ficar com a razão assim. N mais 1 vezes N menos 1 dividido por N mais 1. Ora, isso aqui vai ser ótimo, porque o que é que eu consigo fazer? Cortar esse termo com esse termo. E aí eu passo a ter a razão N menos 1. N menos 1. E essa é a resposta para o nosso problema. Ok? Vamos fazer um exemplo numérico exatamente da aplicação desse problema, só para a gente ver que a gente chega exatamente nesse resultado? Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer de conta que nós temos a mesma PA. Então, lembra que essa PA ela tem 1 como o primeiro termo e N2 como o último termo. E eu vou brincar com aquela questão de colocar 3 meios aritméticos. Então, 3 meios aritméticos e aqui... o último aqui vai ser o N2, né? O N2, pessoal, se eu coloquei 3 meios aritméticos, e ele disse que isso aqui era N meios aritméticos, N ao quadrado é 9, porque 3 ao quadrado é 9. Tudo bem? Então, eu fico com esse negócio aqui. Tá, vamos lá. Por isso aqui,
a gente obtém que o R é igual a N, 3 meios aritméticos, menos 1. Isso aqui vai dar 2. Vamos ver se dá certo? Vamos ver aqui. Se eu somar o 2 ao 1, dá 3. Se eu somar 2 ao 3, dá 5. Se eu somar 2 ao 5, dá 7. E se eu somar 2 ao 7, dá 9. Então, ó, dá certo. E se a gente for fazer esse exemplo com qualquer outra sequência, também vai dar certo. Vamos para o nosso... Vamos provar isso, né? Então, o interessante aqui é você pegar o sentimento do negócio. Vamos lá. Vamos ver aqui se a gente consegue realmente fazer. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar 1 e agora eu vou acrescentar 5 meios aritméticos, ó. 5 meios aritméticos. Bom, se isso aqui são n meios aritméticos e a gente está vendo que são 5 meios aritméticos, aqui vai ter que ter 25. Tá, e a razão? A razão vai ser assim, ó. Razão igual a 5 meios aritméticos menos 1, a razão vai dar 4. Pois bem, vamos ver se dá certo. 1 mais 4, 5, 5 mais 4, 9, 9 mais 4, 13, 13 mais 4, 17, 17 mais 4, 21, 21 mais 4, 25. Então, realmente eu provo de que a razão é igual ao número de meios aritméticos, ou seja, não o número de termos. Número de meios aritméticos foi aquilo que a gente colocou entre os extremos, está aqui, ó, entre os extremos 1 e n elevado ao quadrado, para poder fazer isso aqui virar uma razão, uma PA, desculpa, de razão n menos 1, conforme a gente já colocou aqui, ok? Bom, uma outra questãozinha aqui para a gente consolidar o conhecimento de PA. Ele fala o seguinte: qual a soma dos múltiplos de 11 compreendidos entre 100 e 10.000? Pois bem, a gente tem que montar uma PA, mas para montar essa PA, primeiro eu tenho que saber qual é o primeiro termo, ou seja, qual é o primeiro múltiplo de 11 nesse conjunto de números. E segundo, qual é o último? Então a gente vai fazer a seguinte operação. Vamos pegar aqui o 100, vamos dividir por 11, vamos relembrar a divisão, né? Então aqui ó, vai dar um 9, 9 vezes 11 dá 99, quando eu retiro aqui dá 1, tá certo? Ou seja, 11 vezes 9 não cabe entre 100 e 10.000. Agora, o 99 é o primeiro múltiplo, ou melhor, o último múltiplo antes de chegar no 100. Pois bem, pessoal, então o que é que eu tenho que fazer? Ó? Eu multiplico aqui por 11, dá 99 e somo 11. Isso aqui vai dar 1 mais 9, 10, vai 1, 1 mais 9, 10. Esse é o primeiro múltiplo de 11 nesse intervalo de 100 a 10.000. Pois bem, já vamos pegar esse número aqui e guardar. Agora vamos pegar o 10.000. Vamos dividir por 11. Bom, eu vou pegar aqui 100, né? Então isso vai dar 9, que vai dar 99, vai sobrar 1, vai baixar o 0, não vai dar para dividir, joga um 0 aqui, traz esse outro 0, dá 9, então aqui dá 99 de novo, sobra 1. Pois bem, 10.000 a gente está provando que não é múltiplo de 11 porque sobra esse 1 aqui. Agora, se eu multiplicar aqui, vai dar quanto? 1 vezes 9, 9, 0, 9, botar um 0 aqui, 9, 0, 9, isso aqui vai dar 9, 9, 9, 9, e isso aqui seria o múltiplo de 9 mais próximo de 10.000. Olha que coisa interessante, né? Então, se eu não fiz errado, vamos ver aqui, 1 vezes 9, 9, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 9, 9, 1 vezes 9, 9, 1 vezes 0, 0, lá, 9 mais 0, 9, 0 mais 9, 9, 9 mais 0, 9 e tal. Então, esse daqui é o último múltiplo de 11 dentro do intervalo entre 100 e 10.000. Portanto, vou até mudar de cor aqui para chamar a atenção. Esse cara é o A1, esse cara é o AN, ok? E, pessoal, intuitivamente, qual seria a nossa razão? 11, porque os múltiplos de 11, eles vão se afastando um do outro de 11 unidades. Por exemplo, 11 vezes 0, 0, 11 vezes 1, 11, 11 vezes 2, 22, 11 vezes 3, 33 e por aí vai. Se você for fazer a conta, eles vão se afastando um do outro de 11 unidades. É o mais óbvio. Pois bem, ele quer saber qual a soma desses múltiplos. Então, primeiro a gente tem que relembrar qual a equação da soma numa PA. Bom, a equação da soma é
Sn igual a A1 mais AN, até aí muito tranquilo, porque nós já temos os dois, né? Vezes N, esse vai ser o problema, eu não sei quantos múltiplos eu tenho. Eu vou ter que correr atrás disso aí, dividido por 2. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou usar primeiro a equação do termo geral. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Vamos colocar as coisas nos lugares aqui, ó. 9, 9, 9, 9, igual a 110, que é o primeiro termo, mais N, que eu não sei, é justamente quem eu quero, vezes 11, ok? Fazendo essas contas aqui, o que é que a gente vai ter, né? Vai ficar assim, ó. 11 vezes N menos 1 igual a 9999 menos 110. Pois bem, aqui vai ficar N menos 1 igual a 9.999 menos 110, isso dá 889, e isso aqui dividido por 11. Tudo bem? Então, N menos 1 vai dar igual a... Essa divisão vai dar 899, e daí a gente encontra que o N é igual a 899 mais 1, que dá 900. Esse é o número de termos que nós temos, certo? Agora vamos voltar para o SN. Então, S900, porque são 900 termos, é igual a o primeiro termo, 110, mais o último termo, 9999, vezes 900, dividido por 2. Então, o S900 vai dar igual a... Vai dar um numeraço, 4.549.050. Isso fiz com o uso da calculadora, tá, pessoal? Já não tenho mais saúde mental para fazer essas contas, mas simplesmente somar 110 mais 9.999 e multiplicar por 450, que é 900 dividido por 2, e a gente vai chegar nisso. Pois bem, com isso aqui, o que a gente está fazendo é mostrando a aplicação das duas equações da PA e mostrando que elas estão conectadas, né? Tanto a fórmula do termo geral como a fórmula da soma de termos. E a gente não pode mais errar a partir de agora, ok? Um grande abraço para vocês e tomara ter ajudado. Valeu!